Sou Afonso e jogo no Pedrógão de São Pedro. Já passei por alguns clubes na minha pequena caminhada. Comecei pelo clube do bairro do Valongo, que é um clube de Castelo Branco. Em seguida fui para o Futebol Clube Barreirense, onde fui por causa da profissão da minha mãe, que é professora. No ano a seguir vim para cá, mas não cheguei a iniciar a época. Voltei para Castelo Branco, mas a minha mãe foi outra vez colocada na zona da margem sul, então eu joguei no Charneca da Caparica uma época e depois viemos para Castelo Branco de vez e vim para o Benfica de Castelo Branco e neste momento estou no Dragão de São Pedro. Ahm, Como é que tu começaste no futebol? Como é que tu começas a te apaixonar pelo futebol? Então eu comecei a apaixonar-me pelo futebol desde pequeno, desde que me lembro sequer de existir, porque o meu pai sempre foi muito ligado ao futebol e eu já nasci com isso, lembro-me de ser pequeno e dos meus pais agora na atualidade me contarem que eu em vez de pedir brinquedos pedia bolas de futebol e isso tudo, portanto é algo que já nasceu comigo, o futebol, e, e pronto, tanto que comecei a jogar futebol quando tinha 3 anos e meio de idade, mais ou menos, e é uma paixão que levo até hoje e que levarei até aos meus dias finais. Ahm, Como é que essa paixão te foi transmitida? Pá, eu acho que nasceu já comigo mesmo e depois teve muita influência no meu pai, que o meu pai também é treinador. Um, este ano e no ano passado foi o meu treinador e é o meu treinador, e mesmo em alguns dos anos que tive na formação, quando era mais pequenino, que também me acompanhou. Um, e pronto, e acho que a minha paixão vem muito daí. Como é que é teres o teu pai como teu treinador? É algo complicado, às vezes é injusto, porque eu tenho de provar mais do que os outros, porque pronto, infelizmente no mundo em que vivemos as pessoas não sabem separar muito bem essas duas coisas, até nós os dois podemos conseguir separar bem isso, mas para quem está de fora, por vezes pode ser complicado não ver isso da mesma forma que nós, enquanto que na minha cabeça e na cabeça dele, eu, a partir do momento em que chego ao treino e em que chego aos jogos, deixo de ser filho e sou um jogador como qualquer outro meu colega, só que pronto, nem todos conseguimos ver isso assim. Sentes que às vezes foste prejudicado por causa dessa situação? Sim, sendo muito sincero, mas temos de dizer a verdade e sim, acho que já fui prejudicado por esse motivo. Mas voltando ao início do teu percurso, tu começas no bairro do Valongo. Porquê o bairro do Valongo? Eu, quando era pequeno, o meu pai, lá está, estava ligado ao futebol e cá estava no bairro do Valongo e pronto, e não me lembro porquê, mas na altura era um bom clube aqui da região e eu era muito pequenino, eu estava lá, era para aprender a jogar futebol e para me divertir acima de tudo, porque naquelas idades ainda não pensamos na competição, competição, competição. Queremos é divertir-nos e estar com os amigos e fazer amizades novas. O que é que o bairro do Valongo tu levas isso da diversão para nos dias de hoje ainda? Sim, eu jogo muito acima de tudo para me divertir e para me fazer feliz a mim e mostrar aos outros a minha felicidade quando estou em campo. O que é que te leva a ficar durante tanto tempo no bairro do Valongo? Acho que não havia algum motivo para me fazer sair naquela altura. Lá está, comecei lá, sempre me deram a mão e pronto, e não havia motivos para sair. Claro que se calhar ia chegar ali a uma altura, ia pensar se ainda era o melhor para mim, mas pronto, felizmente a minha mãe teve de ir lá para baixo, eu fui com ela e foi assim que me despedi do bairro do Valongo, apesar de ser um clube que depois mais à frente foi um clube rival, mas, mas pronto, cada um seguiu o seu caminho.
Como é que tu lidavas com essas, com o facto de teres que mudar sempre, de clube por causa da profissão da tua mãe? Sentias que tinhas que provar sempre o teu valor? Sim, eu sinto que isso foi algo que, se calhar até podemos dizer que me prejudicou na minha pequena carreira até ao momento, porque lá está, andava sempre na incerteza de se para o ano ia estar lá ou não. E isso refletiu muito no ano em que joguei no Charneca da Caparica, porque pronto, o projeto dos treinadores era já preparar a equipa, como eu ainda era, se não me engano, iniciado de primeiro ano, era preparar a equipa para o ano a seguir, porque enquanto aqui em Castelo Branco há poucos clubes e não há uma segunda divisão e uma terceira, lá eles têm muito isso, lá para baixo, para a zona de Setúbal, de Lisboa e mesmo no norte. Um, e pronto, nós éramos uma equipa B, de iniciados. Acho que, se não me engano, jogávamos na terceira ou na segunda divisão distrital, enquanto que, pronto, os mais velhos, assim dizendo, os iniciados de segundo ano já estavam na primeira divisão a disputar. E pronto, e acho que fui um pouco encostado devido ao facto de não saber se ia estar lá para o ano. E na altura era quase uma certeza. O que é que achas que levas como aprendizagem? Do Charneca. Não, do facto de teres que andar sempre com a mochila atrás das costas, o que é que tu achas que levas como, aprendizagem? Eu acho que a nível de futebol nem foi tanto onde eu notei mais isso. Foi mais a nível pessoal, fez-me ser muito mais responsável, fez-me crescer mais rápido. E pronto, e acho que isso são coisas que se refletem nos dias de hoje. Acho que sou uma pessoa melhor graças também a ter passado por isso. Tu durante quando sais do bairro do Valongo, tu sais a meio da temporada e vais para o Barreirense. O que é que te fica do Barreirense nos dias de hoje? No Barreirense para mim foi um ano muito especial, porque acho que a nível de jogador, pronto, de atleta, porque jogador ainda não sou, hum, foi o ano mais importante. Porque eu saí do bairro do Valongo, eu era um miúdo que tinha muito medo na altura, e ter ido para o Barreirense foi algo que me fez crescer muito, fez-me perder muito o medo de, pronto, do contacto, assim dizendo, porque lá era tudo mais difícil, fez-me crescer muito mais em nível de atleta, porque era mais exigente, sendo sincero. Pronto, os jogadores lá somos todos mais ou menos do mesmo nível. Aqui ainda há muita a discrepância de nível de atletas, porque há dois ou três diferenciados, depois o resto é um pouco fraco, assim dizendo. Não é tanto a tirar o valor aqui à nossa região, mas temos de ser sinceros, é super diferente. Porque no Barreirense não ficava qualquer pessoa, não chegava lá e dizia: Olha, eu quero ficar aqui, quero jogar aqui. Não, tínhamos, pronto, éramos selecionados, assim dizendo. Ah, o que é que o Charneca da Caparica, que importância é que teve para ti? Foi mais pela forma como me acolheram, principalmente alguns colegas, e tenho um colega que fiz nesse ano que é meu amigo hoje e que levo para a vida completamente. E pronto, mas a nível individual no futebol, acho que foi dar um passo atrás. Talvez na altura tenha sido, foi muito complicado, porque tinha acabado de ser campeão pelo Barreirense, apesar de sermos a equipa B, mas conseguimos ser campeões. Um, e pronto, vinha de outro ritmo, de outra vivência. Pronto, assim dizendo, vinha de cavalo para burro. Não que não estando a menosprezar, mas pronto, são as realidades, são, na altura principalmente eram clubes que, pronto, que se notava muito a diferença, a forma como éramos tratados, apesar de não estar a dizer que me trataram mal, nem nada de mais, mas havia outro profissionalismo que no Charneca não havia. Tu falaste agora que foste campeão pelo Barreirense. O que é que significou para ti essa conquista de título?
acho que, pronto, é o único título que tenho até ao momento na minha carreira. Um, foi, o, foi o que me fez mais feliz, assim dizer, porque foi um ano muito complicado a nível pessoal, não a níveis do futebol, mas sim a nível pessoal, porque foi uma mudança muito complicada, não me ambientei bem na escola, então o futebol era o meu retiro, era onde eu aproveitava para deixar as más energias e pronto, e ver que no final fomos recompensados com isso e que fui recompensado com isso é algo que, pronto, que até tenho ali uma recordação do Barreirense na parede, porque, pronto, acho que foi o clube que até aos dias de hoje mais me marcou. Depois do Charneca, tu regressas a Castelo Branco e vais para o Benfica de Castelo Branco. O que é que Certo? significou para ti essa mudança? Essa mudança foi uma. Pronto, tendo de vir para cá, acho que na altura foi a melhor opção, porque no ano a seguir, nesse ano que voltei para cá, joguei o Campeonato Nacional de Iniciados. Era iniciado segundo ano e opa, vinha com um andamento diferente. Claro que notei bastante, porque sinto que porque lá está, lá é diferente, somos todos mais do mesmo nível, o andamento é outro, e pronto, e chegar cá, a equipa ainda foi se calhar dos melhores anos a níveis de recordações e de memórias, porque pronto, estamos naquela idade assim dizendo parva, um, e até foi uma boa época, apesar de a nível coletivo não ter sido a melhor, era difícil, acho que a minha geração de 2005 é uma geração forte, as equipas na altura eram fortes e pronto, nós aqui no centro, no interior, não temos tantos atletas como no litoral e como as equipas, assim dizendo, do centro para o litoral. Um, mas mesmo assim, a nível individual, acho que foi uma boa época e pronto, acho que foi isso. Falas das memórias. Que memórias são essas? Acho que é as memórias que são o mais importante do futebol, que são o tempo no balneário, as viagens de autocarro e pronto, é isso. Essas memórias é que nos fazem, pronto, recordar e nos fazem o sorriso no rosto quando nos lembramos dela. O que foi em campo, pronto, já passou, já não dá para mudar, mas as memórias são as que ficam. Falaste que quando vens depois no teu segundo ano de iniciado, tu vais Campeonato de Portugal, Campeonato Nacional, aliás, como é que foi para ti e como é que te sentiste quando tu vês, ok, eu tive uma segunda divisão distrital e agora estou a jogar nacional? Ahm, Tu ficas 3 temporadas no Benfica de Castelo Branco. Ahm, Correto. o que é que significam para ti essas 3 temporadas? Eu, sinceramente, apesar de todas as épocas que joguei no Valongo, mas acho que o Benfica de Castelo Branco é o meu clube da minha cidade, é o que mais representa, é, pronto, é o que mais mexe comigo. Ainda hoje sou jogador do Castelo Branco, apesar de estar emprestado esta época, porque a minha vida escolar não o permitiu. Um, mas pronto, é o meu clube da minha cidade e tenho um amor muito grande ao Castelo Branco. Como é que te aparece o Pedrógão de São Pedro? O Pedrógão São Pedro. Então eu sempre desde que me lembro, assim, tenho memórias mais recentes. Lembro-me de ser infantil ainda e sempre que vinha cá, o meu pai já está no Pedrógão de São Pedro há várias épocas e sempre que vinha cá, mesmo quando estava no Barreirense ou quando estava no Charneco, sempre que tinha a oportunidade ia treinar ao Pedrógão, porque pronto, claro que não fazia um treino completo, mas ia entrando em alguns exercícios e pronto, foi sempre um clube que eu tive um carinho muito especial, por tudo que o meu pai lá fez e por ter lá estado. E cheguei ali à última época de eu ainda era juvenil e ainda nessa mesma época pensei, será que é melhor dar já o salto para os séniores e não fazer nenhuma época de júniores, que foi o que aconteceu, mas apesar de ter sido juvenil e de estar a jogar na equipa de júniores, porque nesse ano nem havia equipa de juvenis, um, só que pronto, falei com os meus pais,
falei com os meus treinadores, porque e nisso o Mister foi muito. Não, o Mister na altura, que é o Mister Nuno Damas, foi muito correto comigo e disse-me o que é que era o melhor para mim, e acho que até hoje fiz bem em ouvi-lo, porque foi uma época que me fez crescer, a última época no Castelo Branco. Em termos de formação, é capaz de ter sido a minha melhor época, porque nessa altura acho que já estava, pronto, já tinha evoluído de tal forma que até já contra pessoas mais velhas do que eu, 1 e 2 anos, e mesmo até 3 anos, que consegui fazer a diferença, consegui ajudar a minha equipa, apesar de ter sido uma época difícil, porque o plantel era curto, o clube nessa altura não estava a passar a melhor fase, mas pronto, a nível individual acho que foi uma excelente época, tanto que foram 15 gols em 25 jogos, e, e pronto, e depois no ano a seguir rumei ao Pedrógão de São Pedro, eles mostraram-se interessados, eu também interessado, porque sendo ainda júnior de primeiro ano, saltar para um plantel sénior, mesmo sabendo que não ia ter muitos minutos, porque pronto, a dificuldade é outra, acho que é uma das grandes dificuldades de nós jovens de hoje em dia é conseguirmos ambientar num plantel sénior sem ser os dos grandes clubes, porque o trabalho é completamente diferente. Porque eu até acho que é mais difícil um jovem da Distrital ambientar-se num plantel sénior da Distrital do que os jovens que jogam em campeonatos superiores, em que os seus clubes são de campeonatos de todos os níveis. E pronto, e acho que foi uma mudança no tempo certo. Foi difícil, foi complicado. O ano passado foi um ano complicado, porque pronto, uma pessoa quer é jogar e quer é ser feliz, e pronto, mas foi muito bom a nível de aprendizagem. Tinha pessoas que me ensinaram muito e que lhes agradeço muito, e que também vou levar até ao resto da vida, e que até hoje me dão conselhos, apesar de um ainda estar lá, que é o Tomás Souza, e o outro que já não está, que é o Fábio Mariano, mas são conhecidos aqui na nossa região, foram excelentes jogadores e sempre quiseram o meu melhor, e até hoje ajudam-me a crescer a nível pessoal e a nível do futebol. Tu sendo ainda júnior, digamos assim, que sentimento é que tens a jogar no plantel sénior? É algo bom, é um sentimento bom, deixa-me feliz, deixa-me ver, ponto, consigo provar a mim mesmo que o meu trabalho está a ser reconhecido, que, e este ano principalmente fiquei muito feliz porque houve uma coisa que aconteceu, que foi a seleção distrital. Tive a minha primeira convocatória a uma seleção distrital, nem no Lopes da Silva tinha sido, porque pronto, na altura era muito complicado, porque era quando eu estava no Barreirense, e este ano ter sido convocado para a seleção distrital sénior de Castelo Branco, apesar de não poder ter ido ao torneio por ainda não ter 19 anos, porque foi algo que me deixou triste, mas a seleção passou, ainda há possibilidade, agora já só vai depender de mim e dos misters, do meu trabalho. Mas foi algo muito bom porque senti que todo o esforço que foi feito no ano passado e no início desta época está a ser recompensado, e que não sou o único a ver que eu estou a trabalhar e que há mais pessoas que acompanham o meu trabalho, e isso deixa-me bastante feliz. Sentimento é que tu tiveste quando viste que o teu nome foi chamado para a seleção distrital? Foi algo, foi algo eufórico. Eu lembro-me de estar em casa, de ir logo a correr a contar à minha mãe, porque eu não estava mesmo à espera, porque no ano passado, em nível de estatística, não fiz uma grande época, foi uma época em que sim, que evolui muito e que cresci muito, mas não estava mesmo à espera de que o meu nome lá estivesse, porque há muita qualidade aqui, apesar das pessoas de fora, não, acho que não têm essa noção, mas há jogadores com qualidade, e ver o meu nome numa lista de 26 jogadores ainda por cima, ainda sendo júnior, foi algo que pronto, me deixou mega feliz, que me deu uma motivação extra,
e agora é continuar a agarrar-me a essas pequenas coisas e voar. Deu tudo certo no momento em que o sacrifício que tu fizeste deu certo quando foste chamado à seleção distrital? Peço desculpa, não O percebi. sacrifício todo que tu fizeste ao longo da tua formação, sentiste que foi reconhecido e valorizado na chamada à seleção distrital? Sim, na chamada à seleção distrital e no convite do Benfica de Castelo Branco desta época, sinto que sim, que foi mesmo. Pronto, está a ser recompensado e sinto que melhores coisas virão e que daqui para a frente será sempre a subir, porque eu gosto muito do que faço, gosto muito de trabalhar acima de tudo. E acima de tudo, até acima do trabalhar, é de ser feliz a jogar à bola, porque é a coisa que eu mais amo, é o futebol, é aquele sonho de criança e que se mantém até ao dia de hoje, Se tivesses que descrever numa palavra futebol, qual é que seria? vida. Porquê? Eu até tenho uma tatuagem em que a frase que tenho escrita é Football is life, porque é a minha vida o futebol, é o que mexe mais comigo, é algo, pronto, inexplicável. É difícil descrever o quão eu gosto mesmo do futebol.